Amanhã será o dia da independência, o 7 de setembro, o ato final de Bolsonaro, na busca por um milagre que não irá acontecer. É óbvio que os atos de amanhã serão numerosos, mas isso não significa que serão um sucesso para Bolsonaro. Muito pelo contrário, na verdade. Mas na sua opinião, os atos de amanhã serão um sucesso para Bolsonaro ou um fiasco? Quero saber a sua percepção. Deixe o seu like aqui no vídeo e, claro, se inscreva no canal rumo à marca dos 180 mil inscritos. E nós temos que entender que os atos do 7 de setembro desse ano são completamente diferentes dos atos que foram no ano passado, aquele fiasco todo, quando Bolsonaro esperava ali uma presença de 2 milhões de pessoas na esplanada dos ministérios em Brasília e tinha lá cento e poucas mil pessoas. Um fiasco, segundo as expectativas de Bolsonaro, como também foi na Avenida Paulista. Só que no ano passado, o objetivo de Bolsonaro era completamente diferente do objetivo desse ano. No ano passado, Bolsonaro queria demonstrar força e apoio popular contra o STF porque Bolsonaro tinha medo que o Carlos Bolsonaro, o Carluccio, fosse preso. Porque em setembro do ano passado, estavam rolando aquelas prisões de ditos aliados de Bolsonaro. Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, Sarah Winter, toda essa galera. E o Carluccio começou a ficar com medo, porque o Alexandre de Moraes estava decretando essas prisões no âmbito das investigações sobre as fake news, gabinete do ódio, toda essa história. E quando o Carluccio viu que o Bob Jeff foi preso, que o Xandão tá prendendo todo mundo, ele ficou com medo. Porque o Xandão tava prendendo o pessoal aqui, mas de olho no Carlos aqui. E naquela época nós não podemos nos esquecer que o Carluccio bateu um telefone para o Bolsonaro e falou que ele estava com medo do Xandão prendê-lo. Por isso que naquela época o Carluccio ele ficou hospedado no Palácio da Alvorada durante dias, porque caso houvesse a ordem de prisão contra o Carluccio, ele ficaria ali no Palácio da Alvorada e não sairia. Por isso que o Bolsonaro nos atos falava: nós não podemos respeitar todas as decisões do STF. E essas decisões que ele estava se referindo era justamente a prisão do Carlos Bolsonaro. Então esse era o objetivo no ano passado do 7 de setembro. Mas esse ano o objetivo é completamente diferente. O 7 de setembro desse ano é, na verdade, um grande comício de Bolsonaro, no qual ele quer aumentar o apoio que ele possui, já que ele está indo muito mal nas pesquisas. Saiu uma pesquisa recente do IPEC e também da FSB. Vou deixar o link do IPEC aqui no card. E o IPEC foi devastador para o Bolsonaro. Rejeição alta, rejeição entre as mulheres altas, não conseguiu também benefícios com o Auxílio Brasil turbinado, ou seja, um fracasso total. Tudo que o Bolsonaro tentou colocar na jogada, ele não conseguiu. E o objetivo desses atos de agora, de amanhã ou de hoje, a depender de quando você estiver vendo esse vídeo, é aumentar a base de apoio bolsonarista. Mas ele não vai conseguir fazer isso. E esse 7 de setembro, apesar de muito barulhento, vai ser outro fiasco para Bolsonaro na tentativa de trazer mais apoio para ele. E é desse modo que nós temos que observar o 7 de setembro. Não pela quantidade de pessoas, porque é óbvio que vai ter mais gente amanhã do que teve no ano passado. Primeiro porque o feriado é no meio da semana. No ano passado foi um feriado prolongado. Até isso conta, porque no feriado prolongado as pessoas vão embora, vão viajar, vão curtir outras coisas. Mas no feriado prolongado, no feriado no meio da semana ninguém viaja. Então há uma possibilidade maior das pessoas comparecerem nesses atos. Mas mesmo com tanta gente, não vejo como sendo o milagre de Bolsonaro para virar o jogo. Ainda mais porque, pessoal, esse evento de amanhã vai ser um evento para bolsonaristas, feito por bolsonaristas e para bolsonaristas. E o Bolsonaro, desde o início da campanha, ele precisa furar a bolha de apoio. E ele não consegue furar essa bolha. Ele não consegue trazer mais pessoas para apoiá-lo que não sejam bolsonaristas. Porque desde o início do governo Bolsonaro, ele governou para esses 30% que hoje declaram voto nele. Mas ele não consegue mais falar com outras pessoas. Ele se fechou numa espécie de murada, uma espécie de feudo com muros ao redor, sem portões para a entrada de novas pessoas. Então toda vez que ele dialoga para as mesmas pessoas e quando ele precisa furar essa barreira, ele não consegue. E é por isso que esse evento de amanhã poderá ser um grande fiasco do Bolsonaro. Mas o que você acha? Será um fiasco? Não será? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Em 2018, pessoal, nós temos que lembrar daquele movimento Ele Não. O movimento Ele Não foi um movimento para mudar votos principalmente de mulheres, de Bolsonaro para o Fernando Haddad. E o movimento foi um grande fiasco. A partir do movimento Ele Não, Bolsonaro conseguiu consolidar a sua base de apoio e partiu para a vitória. Só que os atos de amanhã, do 7 de setembro,
podem ser justamente o movimento Ele Não para o Bolsonaro. Bolsonaro está fazendo tanta aposta no 7 de setembro que ele pode ir completamente aloprado. E ao que tudo indica, ele vai. Porque nós tivemos eventos recentes que o Bolsonaro chamou Alexandre de Moraes de vagabundo, ficou completamente irritado com a decisão do Edson Fachin sobre as armas, link aqui no card para que você entenda isso melhor, e atacou inclusive uma jornalista da Jovem Pan. Então amanhã é muito possível que ele faça um discurso acalorado, um discurso inflamado, criticando as instituições da República, sendo visto como um discurso golpista, o que não vai ser, não é um discurso golpista, o Bolsonaro não quer dar golpe nenhum, só que os atos de amanhã podem fazer com que a rejeição de Bolsonaro aumente ainda mais, fazendo com que, mesmo que ele vá ao segundo turno, ele vai ficar impossibilitado de vencer, porque a rejeição dele vai ser tão alta no segundo turno que é impossível Bolsonaro conseguir derrotar Lula, Paulinha Guerreiro ou quem quer que seja no segundo turno. E é por esse motivo que eu vejo que os atos de amanhã serão um grande fiasco ou fracasso para Bolsonaro. Vai ter muita gente, mas quantos votos essa quantidade de pessoas vai reverter para Bolsonaro? Nenhum. Absolutamente nenhum. E eu vejo que o Bolsonaro vai ter um outro objetivo amanhã, consolidar essa base de apoio e impor a narrativa dele, até começou a chover, impor a narrativa dele que ele é um perseguido político, porque vocês sabem muito bem, Bolsonaro corre um sério risco de ser preso, e ele será preso, porque ele já tem 2 crimes apontados pela Polícia Federal. E o que ele quer fazer? Quer falar que ele é um perseguido político. Ele quer ser a única oposição ao Lula para ficar gritando e bradando que ele é oposição, para quando os processos contra ele avançarem na justiça comum, porque ele vai perder todas as prerrogativas do cargo, ele vai poder dizer, olha, estão me perseguindo, eu sou um perseguido político, porque eu estou fazendo oposição ao Lula. Quem está me prendendo? O Alexandre de Moraes, olha lá, que quis me prender naquela época, as instituições todas estão com Lula, eu sou apenas oposição. E eles estão fazendo isso comigo. Então esse é o discurso que o Bolsonaro vai adotar possivelmente amanhã. Discurso esse que tem causado muitos debates dentro da própria campanha bolsonarista. E isso é muito importante. Porque como nós falamos que iria acontecer, porque a gente conhece o Bolsonaro, a campanha dele iria rachar. Existem 2 alas. A ala ideológica do Carluccio e a ala profissional do Centrão, com o Valdemar Costa Neto, Flávio Bolsonaro, inclusive, e o Duda Lima, que é o marqueteiro. A ala ideológica tem culpado a ala política pelo não crescimento do Bolsonaro nas pesquisas. Eles estão falando o seguinte, olha, vocês estão fazendo essa campanha água com açúcar, mas o Bolsonaro não está crescendo. O Bolsonaro não cresce nas pesquisas por culpa dessa campanha. Só que o Duda Lima, que é o marqueteiro oficial, ele quer fazer essa linha de campanha para fazer com que o Bolsonaro possa pegar votos dos indecisos. Mas não há indeciso, pessoal, 80% já está com voto cristalizado. E o Carluccio quer fazer com que a campanha do Bolsonaro radicalize ainda mais. Só que a ala política olha para a ala ideológica e fala o seguinte, olha, nós não estamos crescendo porque a rejeição está alta justamente por conta desses ataques que vocês estão promovendo. Então há um racha. E como vai fazer amanhã? A gente não sabe o que esperar do Bolsonaro. Eu acredito que ele vai fazer ataques. É muito provável. Que olha, já tentamos fazer tudo, não deu certo mesmo, não aumentou a nossa aprovação, não aumentou a rejeição, nem intenção de votos. Então vamos pro ataque, que é o melhor que a gente faz. Pelo menos vamos cair dando bala em todo mundo, porque esse é o nosso estilo. O que vai acontecer amanhã? Faremos toda a cobertura, óbvio, aqui no canal. Então se inscreva e ative as notificações.